Evangelho lá traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Boa noite, amigos. Mais uma vez nos encontramos aqui nessa noite para mais um Evangelho Online. Você que nos acompanha na Rede Amigo Espírita, convidamos nesse momento a colocar sua água a fluidificar aqui, nesse momento, pegar o seu Evangelho. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 9, na parte Obediência e Resignação. Inicialmente já vou apresentar as pessoas que estarão conosco nessa noite. Eu me chamo Virginia Mello, vou fazer a mediação hoje do Evangelho e tenho também a Josi Honório, psicóloga e trabalhadora da Federação Espírita Paraibana, e também do Leopoldo Cirne aqui, representando a instituição, e tenho o Felipe Rocha, que também é trabalhador do Leopoldo Cirne, que irá fazer a complementação do estudo, esse estudo tão importante para a gente, pelo menos semanalmente, manter em nossas casas, na nossa rotina de estudos dentro da moral do Cristo. Vamos fazer a prece inicial para que a gente possa começar o estudo da noite de hoje. Pai nosso que estás aqui em toda parte, te pedimos nesse instante a presença da Tua paz e da Tua luz a nos abençoar, nos auxiliando no entendimento, nos possibilitando a assimilação da mensagem verdadeira dentro da projeção íntima que nos conduz ao crescimento moral, ao aperfeiçoamento. Nos permita, Senhor, com humildade, nos colocarmos diante da verdade dos Teus ensinamentos e por Ele ter acesso a essa mensagem de amor, de paz que nos conforta, que nos preenche, que nos direciona a Ti. Agradecidos estamos por mais uma noite termos a oportunidade da Tua presença, envolto da mensagem do Evangelho, e pedimos para que abençoe a todos aqueles que estão aqui conosco presencialmente, como aos nossos amigos que nos acompanham virtualmente, através dessa onda de amor que nos permite a conexão que acontece também na casa, nos lares daqueles que nos assistem nesse momento. Com a Tua permissão pedimos para que possa ser iniciados os estudos do Evangelho no lar na noite de hoje. Assim seja. Então, para a gente começar, nós vamos fazer a leitura. Como eu disse inicialmente, está no capítulo 9, Obediência e Resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a resignação do sentimento, com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O opusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta
não pode ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é indiferença moral. Digo, apenas atividades porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de sua época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar-vos, a vós espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele. Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. É interessante essa lição que ele nos traz aqui, que é muito atual, né, dentro de toda essa perspectiva que nós estamos vivendo, inclusive essa questão da própria corrupção que nós vivemos, que é um vício que vem de longas e longas datas. Mas o que me chamou a atenção foi o próprio título, né, quando ele diz obediência e resignação. Até porque a obediência, pelo um período que eu, ainda adolescente, mas eu peguei que foi aquele período da ditadura, e que a obediência ficou aquela coisa muito ligada, assim, como se fôssemos a cumprir, mesmo que a gente não concordasse, né? E a resignação, ela traz um foco muito dentro da religião, daquela coisa assim, tenho que aceitar, me conformar. E quando a gente começa a imaginar que o Cristo, ele trouxe essas questões, mas para o espírito e não para a matéria, e a obediência, a gente entendendo, né, dentro de um contexto material, que ele disse respeito, acatamento, ou seja, se referindo a leis, a regras. E a resignação é uma forma de nós aceitarmos o problema ou as circunstâncias, mas tentando dar um novo direcionamento. Então a gente começa a ter essa mudança desse conceito e começa a ver que não é algo assim, eu tenho que ficar sentado esperando que a coisa aconteça, né? Eu tenho que obedecer porque é isso que Deus quer. Quando Deus, ele não nos impõe, né? Somos nós que pelas nossas decisões, pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos criando as nossas desarmonias. Então, na verdade, quando se fala, quando Jesus diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa verdade que ele está falando é essa lei universal que nós devemos obedecer. E como nós estamos submetidos a essa lei universal, nós temos que nos resignar, ou seja, aceitar, porque fomos nós que semeamos e agora nós estamos colhendo essas dificuldades. É importante que, quando ele coloca aí na questão do você ter que aceitar por aceitar, né? É importante, logo no começo ele já fala disso, né? Da obediência como esse consentimento da razão. Você precisa compreender o porquê você precisa, né, obedecer, né? E aí, às vezes, se confunde justamente com essa negação da sua vontade, né? Porque só estão me dando uma opção, eu tenho que obedecer e acabou, né? E às vezes eu tenho que deixar as minhas vontades, principalmente as que são ligadas à matéria, né, de lado,
para seguir aquele que está sendo posto. É por isso que geralmente há esse equívoco aí, né? De ter que obedecer e ter que abrir mão de algo, quando na verdade não é. Por isso que ele coloca como esse consentimento da razão, né? Você precisa compreender o porquê da importância do obedecer, né? E aí José falou a questão do importante aí da corrupção, de um modelo atual, que também está aqui dentro, que ele coloca, né, que o orgulhoso ele não pode ser obediente. Porque o orgulhoso ele se coloca sempre acima de todas as leis, né? Sempre acima de tudo. Então uma pessoa dessa ela não se submete a nada, né? Achando que se encontra acima de tudo. E aí, ao desencarnar, né, É triste realidade. se deparar aí com outras realidades, né, o cenário tudo é modificado. Mas essa questão da obediência, você falou da infância e tudo, é um elemento que permeia toda a nossa vida, né? A gente inicia a nossa vida obedecendo e vai desencarnar também, seguindo aí o mesmo sistema. Você tinha colocado aí, ele traz no início do texto, essa questão que são elementos, né, que dão seguimento, né, que auxiliam o homem, né? Geralmente eles conduzem, eles caminham do lado da questão da doçura, né? Geralmente é. Então quando você compreende o porquê do obedecer, da importância do obedecer, e quando você se posiciona de uma forma resignada diante das dificuldades, você se torna um homem mais brando, mais doce, né? Porque não se revolta diante das leis que foram colocadas, né? Eu acho que o tema, ele nos permite fazer algumas reflexões até em cima do que os conceitos nos são apresentados, já para tentar serem refeitos, né? Haroldo Dutra, ele fala, e essa semana nós estávamos podendo analisar algumas das suas falas, e a gente, por conhecer muitos dos nossos sentimentos, bons ou ruins, nós aprendemos dentro da nossa prática, dentro da nossa vivência, né? Uma mãe ou um pai, quando diz para uma criança, eu te amo, o amor ali é muito subjetivo para poder lhe dizer, né, o que seria esse amor, mas é possível sentir, né? Ele está para além da materialidade, além de uma localidade. Da mesma forma, quando é um bebê, uma criança muito nova ainda, eu perguntar se dói, né? Qual seria essa impressão do doer, né? Onde se localiza? Então, são coisas que nós vamos aprendendo, né, dentro das nossas relações a vivenciar. Mas nem sempre significa que o contato com elas, por serem tão usuais ou tão frequentes, sempre está dentro do mesmo contexto, não nos permita a reflexão sobre esses mesmos elementos, porque às vezes a gente fica fechado porque a gente já conhece, porque são palavras, não é uma obra literária de difícil entendimento e compreensão de palavras menos usuais, e daí eu pego aquela convenção de estar utilizando o termo pelo aquilo que eu já trago de experiência pessoal, né? Aquilo que eu já entendo de experiência conjunta. Então, toda vida que nós vamos estudar o Evangelho, principalmente que tratam das questões morais, né, dessas questões um tanto mais subjetivas e pouco usuais dentro do mundo tão material que vivemos ainda hoje, é necessário que nós tenhamos atenção a essas palavras, né, que revisitemos, porque nelas muitas vezes tem um grande ensino pela ótica que a gente não viu, que a gente tem muita ótica da nossa experiência, né? Enquanto vocês falavam essa conexão muito atual da política, né, me veio uma reflexão. Será que se hoje nós tivéssemos no poder uma representação da justiça, uma representação da sua igualdade, dentro dos parâmetros que nós aqui temos, né, de igualdade e de justiça, pelo menos a vias materiais, mas que fosse mais evoluído ao poder que identificamos hoje, será que nós nos sentiríamos representados em relação a esse poder? Será que nós teríamos o alcance de perceber que se tratava de um poder justo, né? Que dentro da política que nós tanto falamos negativamente por seus aspectos negativos, que temos em coletivo, isso nada acontece por um acaso também. Isso. Se isso reflete, é porque ainda é um reflexo da sociedade, ainda é um reflexo de conduta desde a base né, até a sua maior expressão. Lembrando da fala de Chico perguntando a Emmanuel, né, qual seria a diferença entre um criminoso, fizeram uma pergunta, né, qual seria a diferença de um criminoso
para a pessoa que o perguntava. E Emmanuel mandou Chico responder que apenas aquele tinha sido descoberto, né? Então todos nós estamos aqui de alguma forma, ou resgatando aquilo que já fizemos, ou também nesse grande jogo de oportunidades, resgatando até aquilo que já fizemos aqui, e muitas vezes não temos nem conhecimento do crime, né? Da nossa ignorância ainda tão, né? Então, dentro desse contexto, o que é ser obediente? Né? É ter o consentimento da razão, e a gente só tem a razão, a gente só busca a razão se a gente tiver nessa busca constante, não é uma razão que nos é imposta, é sair dessa acomodação, como você tinha dito. Isso é que você falou que é interessante, né? Com essa questão que você faz, será que a gente se identificaria com aquela pessoa que está lá no poder? É porque depende muito, né, do que é que as pessoas acham da sua razão, né? A questão da obediência é um consentimento da razão, certo? Você precisa entender, mas para muita gente, ele está ali transgredindo uma lei ou outra, aquilo ali não implica muita coisa, entendeu? Exatamente. Não seria um grande problema, né? Então vai depender muito da sua bagagem intelectual, daquilo que você, da sua vivência, daquilo que você acredita como vida. Por isso que eu estava falando aqui, são duas situações aqui complicadas, né? Principalmente também a questão da resignação, né? Então, a gente estava estudando, estava vendo, né? Coloca a obediência como uma submissão a algo externo, né? E a resignação como uma submissão interna, ao seu interior, principalmente uma submissão à sua fé, né? E aí é onde dói mais, né? Porque a questão de transgredir uma lei ou outra, né? A obediência não está ligada diretamente à dor, mas a resignação está, né? Então, situações aí diferentes, mas que depende justamente da nossa vivência, né? Aí eu preciso entender aquilo que eu entendo que é certo e o que é errado, para saber se eu sou uma pessoa obediente ou não, né? Se desobedecer aquelas leis, estaria transgredindo alguma coisa, né? É interessante que quando você faz essa colocação, a obediência é algo mais externo e essa resignação é algo mais interno, mas é interessante que aqui ele coloca obediência e resignação. Isso quer dizer que os dois, né, lembrando um pouco de metodologia da ciência, ou são os dois verdadeiros ou são os dois falsos. Né? E aqui a gente começa a entender que os dois têm que caminhar junto, é como se fossem as duas asas do anjo, né, o conhecimento, que a verdade não quer dizer, porque o Cristo já colocava que essa verdade, essas leis universais, nós precisamos do conhecimento, mas não necessariamente, porque às vezes eu descubro na minha simplicidade, sem ter todo esse conhecimento intelectualizado, essa sabedoria dessas leis. E antes, quando você falou no orgulho, eu me lembrei, eu tinha um professor que ele dizia, e hoje isso é muito claro, ele dizia, todo aquele, né, para saber mandar, ele tem que ter passado a obedecer. Porque se você não aprendeu a obedecer, você não vai saber mandar. E aí a gente ficava, e hoje quando nós vamos analisar, né, então eu preciso ter passado pelas regras, respeitando a opinião dos outros. Aí é onde entra a diferença. Eu posso não concordar com aquilo que está sendo dito ou sendo feito, mas se há uma hierarquia, terei que obedecer. Então, para que eu possa vir exercitar esse exercício do mandar, eu tenho que ter aprendido a obedecer. Aí lembra o nosso querido Chico, quando Emmanuel disse para ele, disciplina, 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 que nada mais, nada é do que obedecer aquilo que está ali. Agora eu tenho que dar a minha forma, a minha maneira de transcender aquela situação, porque as coisas não nos é dada por Deus para que a gente fique parado, sentado, como dizia a música, à beira do caminho, né, esperando que aconteça, né? Nós é que temos que fazer que aconteça, né? E o que é interessante também é que ele chama atenção para a nossa atual situação intelectualizada, né? Que já temos um adiantamento em relação à compreensão do homem que teve contato com os ensinos do Evangelho até os dias de hoje. Nós temos uma crescente em relação a essa troca
de informações, né, devido aos processos históricos que vivenciamos, os contatos com as literaturas, né, os nossos processos encarnatórios também que nos influenciam essa maturidade espiritual e intelectual, com certeza. Mas aí vem uma outra questão, né, até que ponto nós reconhecemos no texto e não trazemos para a parte prática da questão, né? Eu obedeço, eu acredito, isso é maravilhoso, isso é lindo, mas eu não trago para a minha prática, então não obedeço. Eu não trouxe, eu sou fã da filosofia como um livro que está ali, né, que de repente é um livro interessante para passar aqui meu tempo, folhear, nossa, mensagem linda, fecha, pronto, acabou. Então, o convite é uma atividade, obedecer e resignar-se são ações. Justamente. Né? Tem um centro que eu gosto muito, uma placa, toda vez que eu chego nesse centro tem uma placa logo próximo ao púlpito, né, a parte da palestra, que diz assim: o silêncio é uma prece, mas ele deve ser mental também. E é um exercício, porque o fato da gente deixar de exteriorizar, né, não significa que o nosso interior esteja trabalhado para aquela ação que o exterior nos pede, né? Obedecer e resignar, no meu entendimento, a obediência até certo ponto é fácil. Quando nos é pedido para amar os nossos inimigos, ele é difícil. Obedecer uma premissa tão dura, porque está dentro do campo subjetivo de cada um. Uma ofensa mínima para mim pode ser o máximo, mas para você ser fácil de perdoar, porque ele entra nos nossos, dentro das nossas experiências e dos nossos orgulhos, né? Das nossas limitações, porque os nossos defeitos são limitações. Eles tendem a diminuir as nossas potencialidades, né? Nós deixamos de ter um amor fraternal, nós deixamos de ter um sentido igualitário, porque nos colocamos limites. E esses limites ainda muito embasados na nossa autoproteção, porque temos também essa desculpa de que é um amor próprio, né? É só uma questão de cuidado, né? E quando, na verdade, quando buscamos a razão pela obediência, é uma obediência lógica. A Josi citou uma coisa maravilhosa. Quantos de nós, dentro da experiência de trabalho, numa oportunidade de ascensão de cargo, não teve uma reflexão a partir do ponto do que desenvolvia? Quando a gente desenvolve aquela parte, né, do nosso trabalho, a gente tem um olhar enquanto trabalhador, e aí a partir de uma oportunidade de ascensão, nós temos um outro olhar sobre a função que desempenhávamos. Ou a respeito do perfil do trabalho, ou a respeito da demanda do trabalho, uma reflexão de maior ou de menor intensidade ao trabalho que se fazia, porque muitas vezes a gente acredita que o ponto que ocupamos é o mais íngreme, né? E quando, na verdade, assumimos uma outra postura, identificamos que mudamos o prisma de um modo, né? E aí vemos as nossas particularidades como um convite também de autoconhecimento, que é diário, é constante, né? Sabemos, com o passar dos anos, aquilo que realmente somos, porque somos, dentro da nossa consciência, nós somos questionados. E muitas vezes isso vem de forma voluntária, até porque quando a gente faz um estudo como o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente pensa que é só uma leitura que a gente vai fechar, mas não, aquilo ali vai ficar, é uma mensagem que te visita. Você está aqui, uma ação que era de costume, passa, opa, eu vi um negócio, você não quer. Mas a sua consciência ela já foi desperta para aquilo. Então ele tem um feedback muito rápido, né, para aquelas ações. Então esse convite para a obediência, ela tem que ser um convite ao trabalho. Ela tem que ser um convite disposto. Vemos tirando por base o filme O Nosso Lar, né, que todo mundo assistiu, vi a atividade que o André queria desenvolver porque tinha sido médico aqui, mas eu quero medicar lá, eu quero tratar da medicina, mesmo sendo totalmente diferente, mas eu quero servir dentro desse enquadramento. Mas não, você vai ter que vir aqui, tem que começar de base, porque você ainda não conhece. Por mais que fosse lógico, mas a obediência ainda doía. Como é que eu vou ficar aqui limpando o chão, dando uma olhada ali para uma máquina e outra, tentando ver se eu dali posso desenrolar a parte que eu já sabia, né? E a gente se depara com isso no nosso dia a dia, né? Como recomeçar? Como, né, ser obediente nessa parte, se eu acredito que tem um tanto ainda
a fazer independentemente, né, da vontade de um outro, dentro dessa vontade de amor. É importante que quando você coloca essa ideia da ação, né, é a verdade, né? E a definição da própria palavra de resignação pela Aurélia, ele coloca como uma submissão paciente ao sofrimento da vida. E às vezes a gente confunde uma submissão paciente com uma submissão inerte, com a inércia. Né? Exatamente. E você se deparar com aquela situação e não fazer de nada para tentar suportar. Né? Joana já coloca essa ideia de resignação, que a gente tinha outras oportunidades, nós já comentamos aqui, como essa ideia de uma submissão ativa, de uma resignação ativa, né? Quando você se depara com aquela problemática, mas você faz de tudo para tentar suportar. E aí ela coloca outro ponto também muito importante, né? Que quando essa resignação, ela precisa ser uma dor sem o sofrimento, né? Que é aquilo lá, quando você passa a compreender o porquê da resignação, o porquê se colocar naquela situação, né? Vai doer, claro. Uhum. Mas aí você já não sofre mais como sofria antes, porque agora você entende por que está passando por tudo isso. Né? Então é realmente esse chamado à ação, né? Tanto a obediência quanto da resignação, né, Júlia? É interessante que esse tema nos remete, né? Quer dizer, para mim ele está sempre voltado para a questão das leis divinas, né? Essa obediência a essa lei divina. E aí nós vamos lembrar os mandamentos, né? Que é, como a gente coloca na doutrina, que é a primeira revelação. E ela traz justamente aquela amar a Deus sobre todas as coisas, não matar. Então, se nós obedecêssemos, né, a esses quesitos, então normalmente não haveria necessidade de exercitarmos essa ação da resignação. Ou seja, como você colocou, e Joana coloca muito bem, que é essa dor, sofrimento, né? Então, porque quando a gente se resigna, é a gente entender essa dor. É mais ou menos assim, se aqui fura minha pele, essa dor é uma defesa. Então, da mesma forma, essa dor que está sendo colocada aqui para a gente, ela é essa defesa. Ela vai se tornar sofrimento à medida que eu não aceito ou que eu não me resigno. Porque senão ela já passa a ter um outro direcionamento. Porque essa dor vai me servir de um despertar, como em relação a alguma coisa, né? Queimar alguma coisa no meu orgânico, que ele me serve desse despertar. Eu tiro logo a mão. Então essa dor que vem, que aí seria a nível psíquico, vem nesse despertar, seja das perdas, né, em relação à pessoa, as diversas situações que a vida nos apresenta. O problema é que nós ficamos nesse sofrimento. Justamente. Então essa dor se torna esse sofrimento. E Kardec ele coloca, né, que até para sofrer tem que saber sofrer. Né? Ou seja, você precisa tirar ensinamento de cada dor, de cada situação dessa que você enfrenta. Né? Engraçado que você fala da dor, né, eles colocam também que a dor, quando ela é enfrentada com resignação, ela diminui de intensidade. Então hoje está muito na moda a ideia de não, mas aceita a problemática que dói menos, e é isso mesmo, é uma resignação. Aceita que dói menos. O aceita que dói menos é a resignação, né? Quando você se revolta em relação à sua situação, né, essa dor ela aumenta muito mais. Então quando você aceita porque compreende, né, está lá no início do texto, as coisas elas são absorvidas de uma maneira mais fácil. Você colocou aí que é uma parte do texto que nós estamos vivendo uma geração, acho que já está no final, né, uma geração que estuda muito, mas que se importa pouco com os outros, né? E é engraçado que do outro a gente espera resignação, né? Quando a gente encontra passando alguém enfrentando uma grande dificuldade, né, a gente vai lá, dá um tapinha nas costas, você vai conseguir superar, né, independente da dor. Você é forte, você vai conseguir superar, e aí a gente vira as costas e sai. Mas quando a figura muda de lado, né, quando a dor vem pra gente, aí a gente não quer resignar. Né? Eu sou muito fraco, eu não aguento essa aprovação, por favor, alguém pode me ajudar? Né? Nesse momento a gente quer logo ajuda, né? Então é justamente isso. Nós somos uma geração realmente que estudamos muito, mas nos importamos pouco com os outros, né? É interessante, eu me lembrei de um livro de Dr. Bezerra de Menezes, que é Coragem da Fé. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro muito interessante. É um livro fino, mas todos os capítulos ele começa dizendo: filhos,
sede obediente. No outro capítulo ele começa: filhos, servi de obediência. E é porque é coragem da fé, né? Se a gente entra num aspecto mais profundo da palavra, se a gente sai do nosso cotidiano, do nosso usual cotidiano do que é fé, a gente vai ver a dimensão que ele consegue atingir, né? Permeando essa razão que a obediência nos solicita em atitude, né? Em ação. Temos uma interação aqui da Marineide da Silva Santos, que diz o seguinte a respeito do tema de hoje, que a compreensão das dores nos dá resignação, né? Então, a gente sabe que a doutrina espírita ela tem um grande trabalho, né, de ser o Consolador prometido nesse sentido também, né? Porque não significa que a partir da leitura desse texto, dentro das nossas vivências, dentro das nossas dores, sejam físicas ou psicológicas, que muitas vezes nós temos, né, as nossas enfermidades também, né, que nos causam dores e tristeza, que elas vão sumir, né, como o Josi falou, não vão desaparecer, mas ela é uma forma de nos sustentar no trabalho constante para o nosso quadro de melhora, né? Se ele puder ser fisicamente superado, maravilha. Se ele puder ser psicologicamente superado, maravilha também. Mas se não, nós temos, diante das nossas necessidades de aprendizado, aprender a conviver, a tirar com bom ânimo, né? Me lembrou do pai de um artista muito famoso, ele postou na internet, eu achei muito interessante aquilo, porque ele não era nem espírita, mas estava atento para um novo olhar, né? O pai dele tinha infartado, ele é músico, e estava num momento assim da vida bastante distante da família, e esse momento de saúde do pai dele trouxe várias reflexões enquanto ele vinha do aeroporto, né? Voo de emergência, e vinha na expectativa de eu não vou ver meu pai vivo, né? Olha o tempo que eu perdi com eventos, dando atenção ao trabalho, e ele vinha numa psicosfera muito de autoculpa, né? Ele já vinha refletindo muitas coisas que se ele não visse, a culpa seria dele. Se o pai dele já vinha doente, ele não teve contato, né? Se ele não viu, que imagem. E aí ele chega no hospital. No momento que ele chega no hospital, o pai dele já estava para sair da sala de cirurgia. O que determinaria se a cirurgia foi de sucesso ou não seria o pós-operatório, né? Nada no momento poderia ser dito. E ele ficou naquela apreensão, né? Naquelas horas, enquanto via os parentes ao redor dele, ele tentava prever a mente de cada um deles, dizendo, tá vendo? Ele só veio porque ele infartou, porque ele não tá por aqui, né? Mas quando, na verdade, era um processo dele. Nenhuma daquelas pessoas estavam minimamente pensando a mesma coisa. Pelo contrário, os irmãos pensavam, menino, ele estava no show, largou o show do jeito que estava, o público, depois vai sair na mídia, o bichinho veio direto, não dormiu. As mentes, né, como estavam ali naquele momento, necessitadas de um equilíbrio. Até o momento que o pai dele sai, já saía consciente falando da cirurgia, e ao ser posto no quarto do melhor hospital de São Paulo, ele olhou pela janela e pediu, filho, abra aqui a janela, prefiro o ar natural. Quando abriu, era de frente a um cemitério. E aí o pai, não perdendo a oportunidade de estar ali reunido com toda a família, que sabia que era um momento muito difícil, superando sua dor e seu susto do pós-operatório, ele olhou e fez, que maravilha, eu tenho um quarto com vistas para o futuro, porque era o cemitério. E aí você vê, não diminuiu a dor dele, não diminuiu a aflição da família, né, em relação ao quadro dele, mas o que ele ressaltava naquele texto era o quanto é importante os nossos atos, nossa mente positiva, a nossa ação, que não é uma negação do que se passa, mas é a forma com que se passa, a importância com que se dá. Não estou dizendo que, até por desconhecer, eu não posso dizer que se tratava de algum tipo de negligência com a saúde ou coisa desse tipo, mas a postura dele enquanto chefe da família nunca foi de lamentar suas dores, mas ensinar a passá-las, né? E isso é muito importante, né? Uma lição que a gente tem dificuldade muitas vezes dentro da nossa educação domiciliar também, né? Nossa educação do lar, de exercer, né? Enquanto pais, temos um olhar sobre a educação dos nossos filhos,
alguns com a compreensão de que a obediência no lar não é a razão da compreensão, mas a imposição da ideia, né? Você vai ficar de castigo e não explicar o porquê que a pessoa vai ficar de castigo. Você vai ficar de castigo hoje porque eu disse para você fazer a tarefa que você não fez, mais uma vez, você vai para lá pensar. É uma obediência reflexiva, ela tem que ter uma terapêutica, ela tem que sair dali com uma atividade, né? Com algo a que se possa discutir, que se possa pensar, que se possa produzir, né? E dentro dessa resignação, dentro desse trabalho, principalmente no lar, no convívio do marido e da mulher, todos os dias, né? É uma prova muito boa com os filhos também, que a gente aprende, né? Nós não estamos ali, e é um ledo engano de achar que dentro da casa que se forma, né, depois que sai da casa dos pais, é que se dita as normas e as regras que se quer viver a vida, que a partir de então nada nem ninguém mandará sobre mim, eu viverei lindo e feliz para sempre. Né? Falo isso porque eu sou evangelizadora de jovens e eu sei que é 80% do Muro das Lamentações dessa fase, mas que a gente sabe que tudo aquilo que a gente constrói porque está dentro dos das nossas limitações, nós levamos, estão conosco. Os problemas não deixam de existir porque saíram, mudaram de endereço, são problemas, né? E nós temos que aprender, de acordo com o Evangelho, a exercitá-los com as pessoas que estão mais próximas da gente, dentro do nosso âmbito familiar, a resignar nessa esperança de um futuro melhor, né? Empreender as nossas energias, as nossas vibrações naquilo que realmente fortalece, o que une a família, o que harmoniza o nosso lar, o que nos cerque, né, de coisas boas, porque isso pelo menos já é uma fortaleza para nos ajudar a superar aquela parte que a gente não consegue entender de momento, né? Eu destacaria também algo aqui que eu achei muito importante, é quando ele diz, nesse segundo parágrafo, cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício. E é interessante porque é um contraponto em relação ao parágrafo acima, quando ele diz assim, a obediência e resignação, que ele coloca os dois como, e aqui ele chama atenção, com o cunho da virtude ou do vício. E se nós formos trazer para a nossa atualidade, nós estamos, né, marcada pelo vício. E aí é interessante que tem uma passagem no livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que ele vai numa colônia, né, assistir uma conferência, ele vai com Calderaro. E quando chega lá, tem um ministro fazendo uma preleção e ele começa a falar sobre os vícios, né? E André Luiz se surpreende, porque quando ele diz que o nosso grande problema, né, nós espíritos que ainda estamos habitando aqui esse planeta que está na sua segunda fase, que é o de provas e expiações, é que nós somos viciados, porque quando a gente leva a vício, sempre nos remete ao uso das drogas lícitas ou ilícitas. Ficou muito cunhado esse termo, né, em relação a isso. E os vícios são aquelas ações que nós repetimos e que não são positivas, né, elas são de alguma forma negativa. Aí ele diz, então nós somos viciados no orgulho, na vaidade, no preconceito, na maledicência, e ele começa a enumerar. Uhum. E é interessante que é o que permeia hoje ainda essa nossa sociedade, que aí esses vícios é o que nós vamos chamar do nosso lado sombra, porque nós não admitimos. E aqueles vícios, nós começamos a justificar, eu sou assim, você já sabe que eu sou assim, você já me conhece, e a gente, então, continuamos, né, a trilhar esse caminho ainda dos vícios, né, marcando essa nossa etapa, né, essa nossa existência. Engraçado, Júlio, que faz todo sentido quando a gente olha por esse lado aí, a questão de que algumas pessoas compreendem como uma negação dos seus desejos, né? Uhum. Já que a gente vive numa sociedade marcada pelo vício, né? Onde as leis de Deus apontam para um lado, né? E se você não cumprir, você está negando seu desejo, você quer, né? Apontar para o lado, né? Então, realmente, muito pertinente aí a colocação.
E é também um pensamento, toda vida que a gente observa isso, a gente também observa o nosso coletivo, né? A que meio estamos naquele momento, como ele coloca, se cada época é marcada, então sabemos que vivemos algumas situações para resgates coletivos, né? E que acontece de sermos pressionados a alguma resposta de momento, né? Do porquê daquilo, seja uma aflição que estejamos passando no momento, ou seja até uma opção, né, nesse caso, uma má conduta, né, que tomou grande proporção naquele período, que nos mantenham com uma certa, um certo entrave, eu posso dizer, né? Você falou muito bem dos vícios estarem muito cunhados na gente na parte da droga, né? Mas a gente acaba também identificando que dentro dessas organizações sociais, como a política foi uma delas que a gente citou, a gente acaba tendo um enfoque diferente, né, diante das nossas escolhas. Se antes nós não tínhamos a liberdade de vermos as contas que estão sendo desviadas, não significa que antes também não era desviado, só que a gente não sabia, né? O que eu estou tentando mostrar é porque hoje, por mais que a gente tenha um esclarecimento, a gente ainda passa a ter o mesmo tipo de sofrimento que antes a gente não sabia ou não acreditava viver tanto nesse sentido, porque não tinha o conhecimento, né, de ser tão claro o desvio ou a opressão nesse sentido, né, das classes e das divisões aí, das épocas. Teve um estudo, na época eu participei, não nessa pesquisa, mas estava participando de uma outra e tive a oportunidade de acompanhar. Foi feito ali no Terceirão sobre a questão do não pagamento dos impostos, né? Que é o caso que a gente, hoje nem tanto, mas há uns 5 anos atrás, a questão da pirataria. Uhum. E quando foram perguntado às pessoas se elas achavam que estavam burlando a lei, né? Que é onde entra, nós queremos ter vantagem, às vezes a gente olha aquela corrupção especificamente de Brasília e às vezes no trabalho da gente, a pessoa está fazendo a corrupção de um detergente, de uma barra de sabão, né? E a gente não pode levar pela questão do valor, porque é um desvio de alguma forma, né? Então, nós temos ainda na nossa formação esses vícios que foi falado pelo ministro. Então, o que é que eles colocavam? Para eles, isso não era desvio, porque já se pagava impostos demais e apenas eles não recolhiam, faziam a pirataria, porque era uma forma de sobrevivência. Então, esse pensamento, ele já passa a ter uma forma de legalidade hoje dentro da nossa sociedade, quando se trata de corrupção, que é nada mais, nada menos do que você roubar o outro, de roubar um coletivo, né? Então, aí lembra e ficou muito, quando a gente lê André Luiz, essa questão dos vícios que nós trazemos e que nós começamos a ter para um vício valores diferentes. E quando se trata das leis divinas, não tem essa, né? Esse peso ele pode diferenciar pelo meu nível de conhecimento, né, de status, aquele com a menor condição, ou seja, o que rouba uma margarina é diferente daquele político que está lá em Brasília, mas que os dois, perante a lei, porque aí é quando nós entendemos o que é a moral que o Cristo nos trouxe, né, que se fundamenta nessas leis divinas que são imutáveis no tempo, tá aí, né, e permanece. Interessante que a situação que tu colocou, né, é vista de uma forma tão banalizada, né, que segue até uma tendência social, né, é aquele efeito da manada, né. Tá todo mundo desobedecendo, eu vou desobedecer também, né. É o famoso jeitinho brasileiro, né? O brasileiro é conhecido por desobedecer essas leis, né, por menores que sejam, né. E Kardec, acho que faz uma pergunta no Livro dos Espíritos, perguntando justamente onde é que se encontram as leis de Deus, né. Ele responde dizendo que é na nossa consciência. Então, às vezes, as pessoas desobedecem às leis, né? Achando que enquanto os outros não souberem, estão na mancha. Né? Então, tem uma frase que o seu autor vai dizer: o certo é o certo quando tem gente olhando e quando não tem.
né? Então é a sua consciência que dita, né? É a sua reflexão que dita, é aquilo que é certo, né? Então não é porque as pessoas desobedecem às leis, alguma dessas leis, né? Que essa desobediência se torna tão comum que as pessoas passam até a não encarar mais como uma desobediência, né? Que a gente tem que seguir também o mesmo papel, o mesmo caminho. O que eu acho também que é interessante a gente ressaltar, já aqui no final, que ele diz assim: toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Vencida por nós, né? Ninguém vai fazer esse trabalho, né? Quanto mais nos gastamos a nossa energia em tentar fazer um percurso posterior, é só para frente que vai andar, né? Nós estamos tentando aí, é algo realmente desgastado já, né? De lutar contra isso. E aí ele diz: bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dóceis ouvidos aos ensinos, né? O quanto é necessário aquietar o pensamento, aquietar as emoções. Às vezes, no dia a dia, né, com as nossas, nas nossas atividades, e muito geralmente nós não somos, até certo ponto, acostumados a termos opiniões diferentes, né? Na sociedade ainda vive um momento onde a discussão ela tem que ser um bom meio de se resolver problemas. Infelizmente ainda não é uma realidade, né? Para todos os meios, enfim. Mas a gente ainda não sabe respeitar o posicionamento de pensamento do outro. Aí quando a gente consegue calar, tem o pensamento, né? Enquanto posição espírita, né? Tem o pensamento, porque o que adianta eu não estar discutindo com a pessoa e estar discutindo mentalmente? Nada, né? Significa que eu sou um D de estágio, né? E depois é a emanação da vibração, porque eu não posso me indispor com uma pessoa que pensa diferente de mim, porque eu não tenho o direito de mudar o pensamento dela. Também, se eu acreditar que estou convicta, né, naquele princípio, que é um princípio nobre, né, que eu estou certa, eu tenho que ter o respeito com a consciência dela, que ainda está, né, pensando daquela outra forma, que tem o direito àquela opinião. Então, essa paz que ele fala aqui, né, essa brandura, ela está no gesto, ela está na emoção, ela está na vibração, ela é um sentido de plenitude, né? Uma das passagens, ao perguntar a Chico das suas dores, né, que ele tinha muita angina, ele sofria muito de angina, era a materialização das dores das mães, né? Olha o nível de empatia, né? Obviamente ele não tinha necessidade de estar numa psicosfera, né, tão preso àquela... Mas a vontade de acolher e de ajudar era tão grande que ele acabou absorvendo. Ele queria amenizar de tal forma que ele acabou absorvendo a dor, né, diante de si, sentindo um pouco do que seria a amargura daquilo, né? Então eu vejo essa brandura como esse estado neutro, né, de você conseguir, até certo ponto, sair daquela emanação e viver pelo princípio. Eu tenho um princípio, estou buscando esse princípio, nem sempre estamos certos, saber pedir desculpas, saber resolver, né? E é para isso que estamos caminhando, né? Obediência e resignação, como foi o tema do nosso estudo de hoje. Um texto realmente curto, mas que cada vez que a gente vai fazer uma leitura, a gente vai ter sempre um olhar diferente, né? Os textos sempre se colocam muito atuais. Os nossos fatos diários, né? E certo de que ainda temos muito a aprender, né, em relação aos conteúdos do Evangelho, né? Eu destacaria também uma partezinha, nesse segundo parágrafo, quando ele diz: obedecei à grande lei do progresso. É interessante que ele sintetiza, quer dizer, a nossa obediência, né, que aí foi falado aqui, o respeito. Quando a gente está falando de respeitar o outro, a gente está falando de uma obediência, né? Quando a gente vai lá para o dicionário, ele traduz por respeito, a obediência. Então, essa lei do progresso, que é a lei da evolução. Então, um dia todos irão evoluir, todos irão compreender, e isso me lembra a questão 115 do Livro dos Espíritos, quando é perguntada a questão da felicidade, né? Que é uma coisa que todos nós almejamos, é o que todo quer. Se a gente for perguntar
de formas diferentes, cada um vai querer, né? Ser feliz, ser alegre, estar bem. E quando a gente diz a felicidade, é a vontade de Deus que todos nós sejamos felizes. E para nós sermos felizes, o que é que a gente deve fazer? Obedecer às leis divinas. Só isso. O manual está aí, né, Ju? O manual está aí. Só seguir. Simples assim. Exato. Obedecer às leis divinas. Considerações finais ao nosso tempo. Felipe. É isso, é o que o José tinha colocado aí, o que eu tinha colocado aqui também, tinha anotado aqui, é isso. O manual está aqui, né, e agora resta isso, é justamente a gente se posicionar, né, diante das leis, quando a gente coloca aí, obedecer às leis divinas, é uma infinidade, né, José, e que não é fácil, mas ressaltar de que o Espiritismo ele não cobra a perfeição de ninguém, pelo menos neste momento, onde nós estamos passando por um momento de provas e expiações, né? O que é cobrado é que você combata as suas más inclinações diariamente. O que é cobrado é que você tente seguir as leis, né, com vontade. Então as leis estão aí, a gente tem agora que segui-las. Né? Pois é, e cada vez mais nós estamos caminhando para a desmaterialização, né, desses princípios, desses conceitos que antes estavam no externo e cada vez mais nós voltamos ao interno, né? Nós encontramos esse sentido interior, cada vez mais atingindo aquilo que é o nosso objetivo, né? Dentro das encarnações, das experiências que temos, fazer a evolução do nosso espírito para as verdades, né? Para o bem, nesse depuramento mais sutil dentro da nossa moralidade, das nossas características, e que com certeza estariam elas na lei divina, porque nos prevê todo o amor, toda a bondade, toda a misericórdia, e a gente não poderia ser feliz sem ela, né? Então, é um receituário realmente já prescrito, né? Diz meu pai que é um jogo já ganho, já deram pra gente o código do jogo, e a gente ainda assim não quer ganhar. Persiste continuar perdendo. Deram o gabarito e a gente ainda tá querendo duvidar né? Mas, enfim, ainda estamos no estágio de reconhecer esse tabuleiro, né? De ver realmente que veio com todas as regras, todas as instruções e o gabarito, para que a gente pudesse ter a prova de que no futuro, não tão distante, né? O pensamento tem que ser esse, nós tenhamos mais compreensões do que hoje não temos a respeito desse futuro de bem, né? Queria agradecer a presença dos nossos amigos que nos acompanharam hoje, mais uma noite de estudo do Evangelho Online. Dizer que nesse momento nós estamos encerrando o bate-papo que também está acontecendo no canal do Rede Amigo Espírita, né? Mas que continuaremos na próxima semana nesse mesmo horário, já com a mediação de outro colega e outros convidados, porque é muito bom a gente ter essa troca de experiências, né? E convidamos desde então a participação de todos vocês, mandando suas perguntas e sugestões, pois segue a leitura originária do Livro dos Espíritos, né? Do Evangelho, a leitura é sequencial. Então vocês já podem dar uma olhada, estudar na casa de vocês também, para vir somar com as dúvidas, né, e as reflexões que tragam também. Vamos fazer a prece final, que pediu o Felipe, fazer a prece final. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, com o intuito, meu Deus, de aprendermos, de seguirmos os Teus ensinamentos. Agradecemos pelas leis, pelas informações que foram aqui passadas, e que diante de cada problema, que o sentimento de resignação possa invadir os nossos corações, que não possamos fraquejar, nem se entregar às problemáticas da vida. E desta forma, passamos a palavra para nossa irmã, para que possa dar o estudo de hoje encerrado. E assim, Senhor, com a Tua paz e com a Tua luz,
Damos por encerrado o estudo da noite de hoje e agradecemos mais uma vez a tua presença conosco. Fica conosco sempre, Jesus, assim seja.